O segredo da vida simples. Tolstói. Viver parece uma corrida, né? Todo mundo apressado, todo mundo tentando chegar em algum lugar, mas ninguém sabe exatamente onde. E aí vem Tolstói e solta uma bomba. A simplicidade, a bondade e a verdade são as coisas mais altas e mais difíceis. Sabe o que isso quer dizer? Que viver de forma simples não é ser burro, ingênuo ou preguiçoso. É ser livre. E liberdade é o que mais assusta as pessoas. A prisão do mais. Desde cedo a gente aprende que felicidade é acumular. Mais dinheiro, mais status, mais amigos, mais curtidas, mais reconhecimento. Mas olha ao redor. Quanto mais as pessoas têm, mais vazias elas parecem. É um paradoxo moderno. A sociedade do tudo produz pessoas que não sentem nada. Tolstói descobriu isso quando estava no auge da fama. Autor de Guerra e Paz, milionário, adorado na Rússia. E mesmo assim, miserável por dentro. Ele disse: "Eu tinha tudo o que o mundo podia dar, mas faltava o essencial." E esse essencial é o que a maioria ignora. Não está nas coisas, está na alma. O luxo da lentidão. Pensa nisso. O mundo está obcecado em correr. Correr para ser o primeiro, correr para ser alguém. Mas ninguém sabe para onde está indo. O segredo da vida simples é andar devagar. Porque quando você desacelera, o mundo revela o que é real. Quer um exemplo? Lembra de O Pequeno Príncipe? Os homens não têm tempo de conhecer nada. Compram tudo já pronto nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Essa é a essência da vida moderna. A pressa te rouba o prazer de viver. E sabe quem entendeu isso bem? Zeno, o estoico. Ele dizia que a pressa é a forma mais disfarçada de medo. Medo de ficar para trás, medo de não ser o suficiente. Mas quem vive com medo nunca vive de verdade. A confusão entre ter e ser, Tolstói, dizia que o homem que nada tem, mas vive em paz consigo mesmo, é mais rico do que o czar da Rússia. Mas o sistema te ensina o contrário. A se comparar, competir, desejar. É uma engrenagem que transforma pessoas em produtos. E quanto mais você se mede pelos olhos dos outros, mais distante você fica de si. Sabe aquele personagem do anime Naruto, o Rock Lee? Ele é o exemplo perfeito. Não tem poder especial, não tem status, não é o escolhido. Mas o cara treina, vive com propósito e encontra valor em cada pequeno progresso. Essa é a simplicidade ativa. Não é desistir da vida, é se reconectar com ela. O silêncio, como Revolução Tolstói, acreditava que a verdadeira transformação começa quando você fica em silêncio. Não o silêncio de quem desiste, mas o silêncio de quem ouve. Hoje, todo mundo quer falar, ensinar, opinar. Mas poucos têm coragem de calar e observar. Quando você se cala, começa a escutar o som da própria alma. E aí percebe o quanto vivia perdido em ruídos que nunca foram seus. Lembra do filme Clube da Luta? O personagem principal só entende quem é quando perde tudo. Sem status, sem nome, sem conforto. Só ali ele descobre o que é liberdade. Tolstói dizia a mesma coisa. Aquele que não encontra paz em si mesmo, será inútil buscá-la em outro lugar. A vida simples não é minimalismo de Pinterest. Não é uma estética, é uma filosofia. É o ato de desapegar do excesso, não só material, mas emocional. Você não precisa ter opinião sobre tudo. Não precisa estar em todos os lugares. Não precisa provar que está certo. Você só precisa estar presente. A falsa grandeza. Vivemos em uma época em que todos querem ser alguém, mas quase ninguém sabe quem é. Tolstói descobriu isso tarde demais, depois de ser celebrado como um gênio, como um dos maiores escritores da humanidade. Ele tinha tudo o que o mundo chama de grandeza: fama, poder, influência. Mas o silêncio da noite denunciava um vazio que nenhum aplauso conseguia preencher. Porque há um tipo de sucesso que adoece. O sucesso que exige que você se torne uma imagem. E, quando você vira uma imagem, deixa de ser uma pessoa. Tolstói percebeu que a maioria dos homens passa a vida inteira tentando construir monumentos que o tempo derruba em um segundo. Roupas caras, cargos, seguidores, aplausos.
Tudo isso parece sólido, até o momento em que a solidão te pergunta: e se ninguém mais te visse, quem você seria? É essa pergunta que destrói os impérios do ego. E é essa pergunta que o mundo moderno evita a qualquer custo. O espelho do ego. O ego é um espelho distorcido. Ele te mostra uma versão sua, mas uma versão ampliada, inflada, ansiosa. E o problema é que você acredita nela. Você começa a agir para manter a imagem viva, e cada escolha vira uma tentativa de sustentá-la. Trabalha para ser admirado, posta para ser lembrado, fala para ser ouvido. Mas o preço de viver para ser alguém é alto. Você precisa abrir mão de ser você. Tolstói dizia que o ego é como um ator que nunca sai do palco. Ele vive interpretando, mesmo quando o teatro está vazio. E esse é o ponto. Você só descobre quem é quando as cortinas fecham, quando o público vai embora, quando o silêncio te obriga a olhar para dentro. Tolstói chegou a um momento da vida em que nada mais fazia sentido. Tinha glória, tinha reconhecimento, tinha dinheiro, mas sentia vontade de desaparecer. E ele desapareceu. Abandonou a própria casa, as roupas finas, os luxos. Saiu caminhando por estradas de terra como um camponês. Foi chamado de louco, de tolo, de ingrato. Mas ele dizia que nunca se sentiu tão livre. O homem realmente sábio não busca o que brilha. Ele busca o que permanece. E o que permanece é simples. Um pedaço de pão, o calor do sol, o cheiro da chuva, o silêncio depois da oração. Coisas pequenas que o mundo sofisticado chama de banais, mas que são o próprio milagre da vida. Tolstói percebeu que os pobres que conhecia, aqueles que viviam do campo, eram mais ricos do que os nobres de Moscou. Porque eles possuíam o que o dinheiro não compra: a gratidão. Eles sabiam o valor da água, da colheita, do descanso. Sabiam agradecer pelo pouco e por isso viviam em abundância. Enquanto os ricos colecionavam bens, os camponeses colecionavam significados. Tolstói viu que a pobreza material é menos trágica do que a pobreza espiritual. Essa fome constante de ter mais, ser mais, parecer mais. A felicidade não depende de nada fora de nós, ele dizia, mas o homem moderno construiu uma vida inteira em torno do que é externo. O silêncio como professor. Vivemos cercados de ruído, gente falando, notificações piscando, pensamentos gritando dentro da cabeça. Parece que o silêncio virou algo perigoso, como se calar fosse sinônimo de estar perdido. Mas Tolstói via o contrário. Para ele, o silêncio era o mestre invisível da alma. Enquanto o barulho te distrai, o silêncio te confronta. Ele te obriga a encarar o que há dentro de você, sem máscaras, sem filtros, sem atalhos. É por isso que tanta gente foge dele, porque no silêncio não há para onde correr. Tolstói dizia que a maior sabedoria do homem é aprender a ouvir antes de falar. E ouvir de verdade exige calma. Pensa nas grandes mentes, os monges, os samurais, os filósofos. Nenhum deles buscava respostas no barulho do mundo, mas na quietude da própria consciência. O silêncio é o espaço onde o pensamento amadurece. É nele que a mente para de reagir e começa a entender. É nele que a ansiedade perde força. E o essencial começa a aparecer. Há uma cena em Naruto Shippuden, onde Jiraiya, em meio à guerra, fecha os olhos e escuta o som do vento antes de agir. Ele não está parado, ele está presente. E é isso que Tolstói chamava de a serenidade dos fortes. A capacidade de não reagir imediatamente, mas de ouvir a vida antes de responder a ela. Tolstói acreditava que o silêncio cura, porque ele te devolve a ti mesmo. No meio da correria, é fácil esquecer quem você é. Mas quando o mundo cala, você percebe que ainda há algo ali dentro. Um ponto de calma, intacto, inabalável. Esse é o verdadeiro luxo da vida simples. Ter paz o suficiente para ouvir o próprio coração. No fim da vida, Tolstói não queria mais ser lembrado. Queria apenas viver como se nunca tivesse existido, livre do peso de ser Tolstói. E talvez esse seja o auge da sabedoria. Quando você percebe que não precisa deixar uma marca, porque a vida já deixou uma em você. A grandeza verdadeira não é ser lembrado, é ser desperto.
Não é ser seguido, é ser inteiro. Não é conquistar o mundo, é reconciliar-se com a alma. Tolstói não fugiu da vida, ele voltou para ela. E é isso que poucos entendem. A simplicidade é o que sobra quando o ego morre, quando o medo cala, quando a pressa se dissolve, quando o querer perde força. É o retorno à essência, a vida nua, sem disfarces. Tolstói aprendeu que, no fundo, tudo o que precisamos já está diante de nós. Mas o barulho da grandeza nos impede de ver. Então, antes de buscar ser grande, aprenda a ser inteiro. Antes de tentar mudar o mundo, aprenda a mudar o ritmo do próprio coração. Porque talvez o segredo da vida simples seja apenas isso. Lembrar que estar vivo já é grande o suficiente.